Olá, olá, boa noite. Chegando aqui ao vivo no Instagram. Boa noite. Bom, a live que eu chamei pra gente conversar essa semana, né? Se chama As Três Crenças que Atrapalham o Tesão. Então, na live passada, faz umas 2 semanas atrás que a gente conversou, e eu falei sobre a educação sexual positiva, sobre a forma com que a gente foi educada, uma nova forma, novas possibilidades de a gente educar as crianças e de a gente se educar. E aí essa semana eu tô chamando pra gente trazer para questões mais práticas mesmo, da nossa vida adulta, de hoje em dia. E como resultado dos atendimentos que eu faço, resumindo, né, um pouco, filtrando o que mais aparece, fazendo um compilado assim das principais crenças que aparecem e dos principais insights que acontecem nos atendimentos, eu resolvi fazer essa conversa trazendo bem esses 3 principais pontos assim, que eu acho que geralmente passam despercebidos quando a gente fala de sexualidade, de libido, de prazer, e que quando a gente acessa, quando a gente toma conhecimento, realmente viram chaves, realmente resgata partes nossas que ficaram perdidas aí nisso tudo, que nos impedem de atingir essa totalidade, né, de atingir esse êxtase. Então, eu vou começar explicando pra vocês o porquê que eu antecipei a live, né? Primeiro eu adiei a live, depois antecipei a live. Bom, eu sou uma pessoa que trabalha autonomamente justamente para eu poder ter liberdade, né? Para eu poder fazer as coisas no meu tempo, poder sentir o momento de fazer as coisas. E eu tô nesse momento de fazer isso, né? De construir esse trabalho, de construir esse lugar. E eu vou sempre confiando muito no meu coração, no que é possível, no que a vida tá me mostrando também, em quais são os momentos, os movimentos propícios pra gente entregar algo de qualidade, né? Pra gente fazer algo que seja prazeroso, tanto pra mim quanto pra vocês que estão assistindo. Então, vocês que estão acompanhando aí um pouquinho sabem que nesse momento a gente está com umas questões de experimentação com o Davi, né, com o meu filho, de guarda compartilhada de outras formas. E é um desafio constante. A gente sempre tem que estar presente, sempre tem que estar disponível. E hoje vai ser um dia que vamos ter compromissos depois, mais tarde. Então eu tive que antecipar a live para dar conta de tudo. Então ainda bem que o meu trabalho é autônomo, que vocês estão aqui gratuitamente, né, que a gente não tem nenhuma cobrança, nenhuma pressão, nenhuma obrigação de nada. Estamos fazendo isso porque a gente quer. Eu estou aqui falando sobre isso porque eu quero falar sobre isso. Vocês estão me ouvindo porque querem ouvir. E que a gente tenha essa liberdade, né, de ouvir depois a live, enfim, a gente aproveita esses recursos para a gente ser mais livres e não sermos mais escravos do trabalho, né, dos compromissos, da tecnologia. É claro que a gente mantém um comprometimento, mantém um compromisso, mas também fluindo, né, na leveza do que é possível e do que é necessário mesmo. Então eu vou começar, eu vou falando aqui e vai ficar gravado. A intenção é essa, é entregar conteúdos que vocês possam ir depois lá buscando, depois bebendo, né, dessas palavras, dessas viagenzinhas que eu vou fazendo junto com vocês. E não necessariamente que a gente precise conversar aqui, mas então quem tá assistindo depois aproveite, porque é isso mesmo, tá? Eu vou entregar um conteúdo para você viajar nele, se deixar levar por esses pontos e perceber o que muda, o que integra em você e como a gente faz esse caminho, né, em direção à nossa terra e ao nosso céu, à nossa consciência e ao nosso corpo. Às vezes tem momentos, tem falas que podem causar desconforto, estranhamento, o contrário do prazer.
E é nesse momento em que a gente está fazendo o trabalho mesmo, o exercício de atravessar todas as sensações, porque para a gente chegar no prazer, a gente também teve que passar antes pela tensão, pelo acúmulo de energia, para a gente poder liberar alguma coisa, e nessa liberação acontece um orgasmo, acontece o êxtase. Então, a gente precisa sustentar emoções desconfortáveis também, que não vão ser tão tranquilas, não vão fazer muito sentido, às vezes, no primeiro momento, mas continue, deixe isso passar, deixa isso adentrar no seu coração, adentrar nos seus ouvidos, se misturar com todas as suas águas, com todos os seus vapores e amanhecer um novo dia. E deixar essas falas, esse axézinho, né, essa matéria criativa se manifestar aí dentro de você. É o poder do som, né, o poder das palavras. Então, é nessa magia aí, com licença, que eu vou começar. Então, para começar, eu falei sobre a crença em relação à sexualidade dos nossos pais. Porque é um lugar bem tabu, que normalmente a gente não conhece. Pelo contrário, é um lugar quase como a morte, assim, um lugar horrível, um lugar que a gente não quer ver, que a gente não quer saber. A sexualidade dos nossos pais é como se fosse algo que não existisse. E se isso não existisse, nós não estaríamos aqui. Ao mesmo tempo, é um lugar muito inocente, né? Muito ingênuo, muito quase uma fábula. Porque é o momento da nossa concepção, né? Fala sobre o momento da nossa criação, então parece assim quase uma mitologia, né? A história de amor dos nossos pais, como eles se encontraram, como era a vida deles antes de terem a gente, como era a sexualidade deles, parece algo tão abstrato, né? Que quase não existe, não é palpável, é uma fumacinha colorida assim que te fez. E mais ou menos é isso mesmo. É a nossa pré-história, né? A sexualidade dos nossos pais é a pré-história da nossa sexualidade. Então, vamos adentrar este lugar, passando também pela questão de gênero, porque existe a energia masculina dentro da mulher e existe a energia feminina dentro do homem. Naquele símbolo yin yang, né, que a gente vê, dentro de cada polaridade existe a outra polaridade também. Mas se a gente não acessa, se a gente não integra, se a gente não permite essa união, né, que essa manifestação aconteça, a gente também não vai estar na totalidade da vida. E por último, a questão com a espiritualidade em si. Como a gente separa corpo e espiritualidade, né? Como se o nosso espírito não estivesse presente no momento em que a gente tem prazer, no momento que a gente tem orgasmo. E às vezes, e eu vou provar para vocês, que ali é onde está mais fortemente, na verdade, a nossa divindade, o nosso caminho espiritual. E a gente pode tomar conhecimento disso a partir de perceber a energia sexual do nosso corpo. Mas eu quero começar falando como esses três aspectos, você pode estar mais afetada por um, por outro ou pelos três, mas o que acaba gerando é uma desconexão com o que a gente pensa e o que a gente vive na nossa realidade. Com o que a gente imagina, idealiza que está vivendo, acredita que vai viver, tem esperanças que vai acontecer, ou acha que está quase ali, que está quase bom, que está quase vivendo, que está quase, você sente aquilo dentro de você, você imagina, parece que isso existe, mas na prática isso não existe. Na prática as suas relações não são satisfatórias. Na prática, você não está realmente se sentindo vista, se sentindo entregue na relação, se sentindo reconhecida. Mas lá dentro tem uma sensação de que uma hora isso é só uma questão de detalhes. Parece que isso existe dentro de você, mas
não se manifesta, ou por poucos momentos se perde, nunca é total, nunca é real mesmo, íntegro. A sensação de prazer, né, que eu digo de prazer sexual mesmo, de prazer sensual, você passa por perto de chegar nessa união total, mas rapidamente isso se perde. Vocês já se sentiram assim? Já tiveram essa sensação de alguma coisa não tá encaixada? Parece que é, mas não é. Porque quando eu falo com o outro não me responde da mesma forma. Quando eu ouço o que as pessoas veem de mim, não é a mesma coisa do que eu sinto. Porque quando eu me olho de fora, eu olho a minha relação de fora, eu vejo que não é aquilo que eu imagino, que eu acredito dentro de mim. Então vão vindo respostas do externo que não condizem com o que você sente dentro. E as coisas que você vive de olhos fechados, né, no momento de prazer, no momento de transe, não são as mesmas que você vê de olhos abertos na relação com a outra pessoa. Aquilo que você fantasia na horizontal com alguém não é a mesma coisa que você vive na vertical junto com essa pessoa. Então existe uma separação entre o que você sente e a realidade mesmo, entre o que você vive. E por que que isso acontece? Por que que existe essa distância? Parte porque a gente não reconheceu, não tomou essas partes nossas. E parte porque a gente não testou isso no mundo, a gente não experimentou errar até encontrar, até acertar. Mas a gente pode fazer isso pelos dois caminhos, né? Ficar buscando externamente até encontrar alguém que te veja, que te dê essas partes que você não vê, o que pode ser muito doloroso e levar muito tempo. Ou ainda bem que hoje em dia a gente tem várias técnicas, várias ferramentas de autoconhecimento para a gente ir buscando o desconhecido dentro de nós mesmas, sem precisar se jogar no abismo do desconhecido, sem precisar arriscar tanto, né, para que o externo nos dê essas respostas. Então, eu vejo que na sexualidade, a gente fala muito de se autoconhecer, de conhecer o próprio corpo, mas não é só nesse nível, né? É claro que o meu propósito aqui é ajudar vocês apenas a terem orgasmos, mas isso é um reflexo de algo muito maior. E eu tenho consciência disso, eu acho que quando eu ficar mais velha, quando eu tiver mais experiência ainda nesse trabalho, eu vou conseguir dizer, mensurar o quanto o orgasmo interfere em toda a nossa vida. Mas eu acho que quando eu ficar velha, eu vou conseguir dizer, entender isso com toda certeza. Hoje, o que eu percebo, o que eu vivi na minha vida de 32 anos de mulherzinha aqui que eu sou, é uma revolução imensa a partir do orgasmo, simplesmente. De ter conseguido me dar um orgasmo, isso já mudou a minha vida 180 graus. E eu percebo que existe algo mágico nisso, que existe algo muito, muito maior do que isso, que eu ainda não sei explicar. Então, eu vou seguir por esse fio para onde eu já fui, né? Para onde essa transformação já me levou e quais foram as chaves que eu fui tomando para alcançar esse lugar. Então vamos lá. Em relação à sexualidade dos nossos pais, porque então a gente sabe que isso vai dar um desconforto, que vai ser estranho, vai ser, meu Deus, o que você está falando? Mas deixa o desconforto vir, deixa o estranhamento passar, porque é justamente isso. É justamente por a gente não querer se sentir assim estranho, que às vezes a gente não se sente assim poderoso, assim entregue, assim diluído, assim livre, assim leve. Faz sentido? Me ajuda aqui quem tá assistindo também. Então, essa primeira impressão do sexo é a nossa concepção, né? De onde a gente vem, todos nós nascemos de uma transa. Todos nós nascemos de dentro do sexo. Então, a gente tomar consciência desse momento, de quem foram essas pessoas, esse
Deus e essa deusa, né, que mesclaram as suas matérias divinas e orgânicas e formaram um outro ser único. E feito dessa união, tá dentro da gente a memória da união perfeita, né, da união sagrada entre o feminino e o masculino, e aí tá o sagrado masculino, o sagrado feminino, na sua essência, na polaridade que entra, na polaridade que recebe. E isso é quase uma mitologia. E é uma mitologia porque é a nossa pré-história, né? A pré-história da nossa vida é a nossa concepção e o momento que a gente passou dentro do corpo da nossa mãe. Pra gente é quase como um sonho, como algo que não existiu, que não aconteceu. Mas a vida não é a materialização de sonhos. Quando a gente está sonhando, a gente não tem total sensação de que aquilo é real. Então, aqui na realidade, a gente também está afetado por lugares que a gente não conheceu, que a gente só ouviu falar, mas o quanto mais a gente toma consciência disso, mais real a manifestação dessa união pode acontecer. Mais íntegra essa experiência de unidade pode existir, porque a gente está fazendo as pazes com a nossa pré-história, entende? Com a nossa origem, com o momento de união original da nossa vida. Então, saber como foi, o que você ouviu falar durante a sua infância, ou o que você ouve falar até hoje em relação à sexualidade do seu pai, em relação à sexualidade da sua mãe. Você sabe se a sua mãe se masturbava, você sabe se a sua mãe tinha orgasmos. Muitas mulheres da época das nossas mães, né, há 50 anos atrás, diziam que não gostavam de sexo, que não gostavam, que não sentiam prazer, que aquilo não era para elas. E a gente acreditou nisso, né? A gente incorporou isso como filhas. Ou o contrário, né? Ou uma mulher que reclamava que não se satisfazia com o marido, que estava sempre insatisfeita, que não se case, minha filha, porque se você se casar, você não vai receber atenção, você não vai receber afeto, você não vai receber amor. Vivendo numa frustração constante de não se sentir vista, de não se sentir amada, ou então se protegendo, se defendendo do sexo. Como foi essas impressões que você teve da sua mãe? E do seu pai? Seu pai falava sobre isso? Seu pai expressava o prazer dele? Ou era uma expressão sempre opressora dentro da cultura, de uma cultura machista, de objetificação? Ou de total silêncio, você só ouvia resquícios, ou você viu o seu pai trair sua mãe, viu o seu pai ir seu pai te levou para um prostíbulo, te apresentou uma garota de programa, te ensinou a se masturbar, não te ensinou. Quais foram as palavras que você ouviu do seu pai e da sua mãe sobre a própria sexualidade deles? Ele se sentia um homem reprimido, um homem oprimido, ela se sentia uma mulher oprimida, ou ela se sentia livre, ele se sentia realizado, eles se sentiam à vontade na sexualidade deles. São coisas que a gente pode ir pescando e escrevendo mesmo, relatando a história desde a sua concepção, até como era a sexualidade dos seus pais e fazendo esse mapa. Porque os nossos pais são mesmo o nosso mapa. A gente chega aqui no mundo sem saber de nada e vamos lá pegar o nosso mapinha, então, para saber de onde que a gente está partindo, em que terreno que a gente está pisando. Ah, entendi. É por esse caminho que a minha mãe foi. É por esse caminho que o meu pai foi. Foi esse o caminho que os dois fizeram. Essa é a forma que eu tenho. Agora, a partir dessa forma, eu posso transformar. Eu posso criar uma outra coisa a partir dessa forma. Mas é tomando consciência disso que a gente pode transformar. Então, observe se tem alguma coisa que você não gosta em você ou que se manifesta na sua vida, se isso já não acontecia com um dos seus pais, com o seu pai ou com a sua mãe. Observe algum sentimento repetitivo que você tem. Será que a sua mãe ou o seu pai não tinham esse sentimento também?
são chavezinhas pra gente entender também a nossa sexualidade. São coisas que são aplicadas muito para constelações familiares, para outros tipos de sintoma. E aqui a gente está tratando a falta de orgasmos, a falta de prazer como um sintoma de algo que no futuro pode gerar, sim, uma doença mais grave, uma doença mental, uma doença física. A gente já tem estudos que mostram que a... Ah, meu Deus, como é o nome daquela doença? Que as pessoas sentem muita dor no corpo, sentem dores por todo o corpo. Gente, esqueci o nome. Mas a gente já viu que tem relação com a falta de prazer no corpo, né? Com uma vida longe do relaxamento, longe do prazer. Porque se a gente vem do prazer puro, a gente vem dessa energia do êxtase, do orgasmo. Porque todos nós nascemos de um orgasmo masculino, querendo ou não, todas nós nascemos de um orgasmo masculino. Mas quando a gente percebe, ao invés de perceber essa energia, essa vida, esse gás como culpa, como dor, como ferida, como algo que não deveria existir, ao invés de a gente sentir prazer, todo o prazer, toda a potência, toda a luz de vida que está dentro da gente a gente vai perceber aquilo como facas, como agulhas, como chamas queimando o nosso corpo. Sendo que, na verdade, é uma percepção. Aí é que está a raiz do sofrimento, né? Como dizia Buda, todo sofrimento vem do apego ou da rejeição. Ou a gente se apega ou a gente rejeita alguma coisa. Então, essa percepção de prazer que deveria ser natural, ou a gente se apega àquilo e a gente fica buscando aquilo incessantemente, ficando ansiosos e tendo relações distorcidas, ou a gente tem aversão a essa sensação e a gente vai tentar se proteger de todas as maneiras, a gente vai achar que tudo é perigoso, a gente vai começar a se afastar de momentos em que esse prazer possa acontecer. E aí a ferida no lugar do afastamento, da rejeição dessa sensação que é simplesmente vida, é simplesmente prazer, é simplesmente energia, nem boa nem má. O êxtase, o relaxamento é uma sensação de totalidade, não é nem boa nem ruim. Mas se a gente estiver conduzindo a nossa mente, percebendo a vida como algo benevolente, né? E aí tem a ver sim com a nossa visão de mundo, com a nossa visão da espiritualidade também, é que a gente vai perceber ou não essas sensações de vida como prazer ou como dor. Então vamos observar o que a gente ouvia dos nossos pais, o que a gente ouvia da nossa mãe, o que a gente via, quais foram essas primeiras percepções, porque aí está um mapa de algo que a gente pode não estar entendendo aonde que está hoje em dia. Um outro ponto é a questão dos papéis de gênero. Porque dentro da mulher existe a energia masculina. Mari, vai ficar gravada essa live, sim. Eu fiz num horário totalmente, assim, ao meu próprio critério, e é pra ficar gravado mesmo pra gente ver depois, tá? Obrigada. E a questão dos papéis de gênero, né? Porque dentro do feminino, você vai aprofundando, lá dentro se encontra a energia masculina. Assim como dentro da energia masculina, você vai aprofundando, lá dentro você vai ter a energia feminina. Uma coisa se transforma na outra, inclusive. O símbolo Yin e Yang contém a energia, a polaridade de um e de outro dentro de si também. Então, vamos lá, né? Nós meninas fomos educadinhas para sermos femininas, acolhedoras, carinhosas, rosinhas, quietinhas, tudo aquilo, né? Os homens foram educados para serem bravinhos, fortinhos, para serem iniciadores, para serem provedores. Bem nessa aqui, na flecha e na bolinha, né? Na flecha e na bolinha. E aí, quando é para acontecer a união entre essas polaridades, né, para quando é para a gente florescer, para a gente expandir a nossa consciência,
chega numa expressão, a mulher chega numa sensação de força, de poder, de tomar iniciativa, que é uma força penetrativa, uma força masculina, ela se sente forte, ela se sente impetuosa, ela vai se reprimir, vai dizer, não, isso não é eu, isso não é pra mim, eu não sou assim. Eu tenho que só receber, eu tenho que performar de um jeito fofo, eu não posso ser, que é isso? Eu vou me despersonalizar totalmente, eu vou perder minha identidade. A sensação é essa. Assim como no homem, quando ele vai sentir aquele deleite, ele vai sentir relaxamento, ele vai sentir, vai se sentir acolhido, vai se sentir acolhedor, ele vai dizer, como assim? Isso não sou eu também, isso é estranho, eu não posso sentir isso, eu vou gozar de uma vez. Ao invés de conseguir se deleitar nessa energia, nesse prazer, de perceber a totalidade dentro de si, porque existem esses bloqueios, um bloqueio de conceito até, né? A gente se sente muito louca, muito estranha quando a gente não tá na nossa polaridade, quando a gente tá além do que a gente já conhecia da gente mesma, né? A gente fica assustada, a gente tem medo de perder a consciência, de perder a identidade. E o orgasmo é mesmo uma pequena morte. Em francês, orgasmo significa pequena morte. É uma necessidade de entregar esse corpo, de entregar a nossa identidade para se fundir com o outro, que contém a outra polaridade. Mesmo sendo dois homens, né, dentro de uma pessoa existem as duas forças, as duas energias. Então a gente é tomado por esse encontro de energias, né, por esse encontro de progesterônio, agora esqueci o nome dos progesterona e estrogênio. Então é o encontro mesmo dessas duas polaridades que acontece. Se a gente não tá tranquilo com isso, isso também vai nos bloquear, isso também vai nos travar. Por isso que a performance extrema e essa identificação total do sexo com o gênero, de que a mulher que tem vagina vai se sentir de tal maneira, vai se expressar de tal maneira, que o homem que tem pênis vai ter certa manifestação, certa expressão, pode ser muito prejudicial, pode nos cristalizar em formas de sentir que não nos permitem experienciar o todo, a liberdade, o êxtase, a vida. Porque eu, sendo mulher, sendo feminina, eu vou ter momentos em que eu vou estar na força, em que eu vou estar sólida, em que eu vou estar firme. E aí eu posso me sentir livre e à vontade para experimentar um orgasmo de corpo inteiro, sem ter medo se eu tô deixando de representar alguma coisa, se a pessoa vai achar que eu tô louca, porque eu não estou mais com aquela identidade que eu estava antes e por algum momento você perde o controle. Assim como os homens, né? Os homens têm muita restrição em gemer, em soltar a voz, em movimentar o corpo, em respirar com uma forma mais leve, por conta dessa rigidez na performance masculina, né? O homem é o cara que só vai lá e faz tudo. E aí a gente reclama que os homens não se entregam, não são carinhosos, não sentem, porque a gente vai censurando essas expressões desde criança, tanto os meninos quanto as meninas. Então, para o homem soltar um gemido que vai parecer meio feminino, ele nem solta a voz, né? Se ele vai fazer meio assim, pelo medo disso acontecer, ele já segura a própria voz, ele já segura até a respiração. E esse encontro, esse deleite não acontece e ele fica refém da ejaculação para ter prazer. E a gente sabe que não só na ejaculação o homem sente prazer, o homem pode gozar sem ejacular, ele pode ter vários orgasmos sem ejacular, se ele souber lidar com essa energia, né? Se ele acreditar nessa energia, se ele acreditar que sem estar ali representando a espada ou semeador, ele também vai estar sendo um homem, também vai estar sendo alguém digno de sentir prazer, digno de sentir amor, digno de sentir êxtase, sem precisar estar fazendo um trabalho, entende?
E nós, mulheres, também de estar chamando atenção, estar se colocando ou estar se retirando até, né? Ficar em silêncio, pedir para a pessoa fazer mais devagar, pedir para baixar a luz, pedir para colocar uma música. Tomar o seu tempo de viver aquilo, ser um pouquinho mandona, ser um pouquinho controladora, na polaridade certa, né? No lugar certo, para que você possa experienciar essa sua totalidade. Então a gente é gostoso, porque a gente vai temperando o nosso ser, temperando a nossa vida com um pouquinho de cada energia, sabendo que lá no sexo, lá na sua camada mais raiz, você é uma mulher, você é um homem, mas a forma com que você vai experienciar isso é livre e é tão afetada por tantos fatores que eu acredito mais que a gente é uma manifestação da natureza do que uma escolha pessoal. Né? Assim como uma floresta é feita de vários tipos de árvore para existir, nós precisamos de todos os tipos de pessoa, de todos os tipos de expressão para sermos uma sociedade realmente plural, coletiva, livre e complementar. Agora, se todo mundo for eucalipto, né? Eu tava falando com meu namorado hoje. Se todo mundo fosse eucalipto, não ia dar outros tipos de passarinho, né? Não ia dar outros tipos de bichinho, não ia dar outros tipos de água, até de ar, de frutos, de sementes, de folhas, de vida. Então, se todas as mulheres forem iguais, com a maquiagem igual, com o cabelo igual, com o gemido igual, com a trocada de posição igual, com o tempo de orgasmo igual, com a quantidade de libido igual, qual é o sentido, né? Se todos os homens forem iguais, tiverem a mesma expressão, o mesmo tempo, o mesmo gemido, a mesma representatividade, qual que é o sentido? O amor é tão raro e tão maravilhoso porque ele acontece justamente dessa perfeição que existe na imperfeição. Você ser imperfeito, encontrar alguém que se complemente com essa sua imperfeição. Mas se a gente tá organizando tudo o tempo todo, deixando tudo perfeito, não vai acontecer essa entrega, não vai acontecer esse êxtase. Então a questão de gêneros e performance é um outro aspecto que a gente precisa observar para ter mais prazer, para chegar nessa entrega. E o último aspecto, o último não, né? É que são camadas. Então o primeiro, só um pouquinho. Então, na primeira esfera, né, a gente tem lá a nossa pré-história, a história dos nossos pais, a sexualidade do nosso pai, da nossa mãe, a nossa concepção. Numa segunda camada, a gente então tem a nossa célula de origem, aquele núcleo original de onde a gente nasceu, essa sagrada união que continua viva dentro da gente para que a gente continue vivo. Essa bomba que essa união continua batendo no nosso coração a todo momento. O encontro, né, dessas energias, dessas polaridades continuam fazendo o nosso sangue bombar pelo nosso corpo. Depois disso vem a nossa identidade, né, o nosso corpo, a nossa percepção de gênero, a nossa expressão como homem, como mulher, como ser humano. E depois disso a gente vai para a camada da espiritualidade, dessa conexão nossa com algo maior, com o todo, com a vida que continua através de nós depois que a gente passar por aqui também. E se a gente vem do sexo e vai para a espiritualidade, vai para a morte. O momento do nascimento e o momento da morte são muito parecidos. Assim como o momento do orgasmo, são pequenos nascimentos ou pequenas mortes que a gente vai passando durante a vida. E isso pode acontecer de várias outras formas também, né? Um momento de renascimento, um insight, um acidente, uma doença, uma obra de arte que você vê, uma conversa que você tem também podem ser
esses momentos de pá, de expansão, de morrer e renascer. Minha gatinha tá aqui fazendo bagunça. Então, a gente aprende, né, na nossa cultura aqui, que a espiritualidade está separada do nosso corpo, que a espiritualidade está fora dessa vida até, né? Que só depois da morte é que a gente vai realmente vivenciar o nosso espírito, que a gente vai realmente conhecer Deus, só depois. Aqui a gente tem que só economizar bastante para sobrar para depois, né? Sentir pouco prazer aqui, sentir poucas sensações nesse corpo, porque é tudo fake. Isso aqui é tudo falcatrua, é lá depois que vem o verdadeiro. Mas a gente já tá numa esfera de água, terra, fogo e ar girando no espaço. Sem em cima, sem embaixo, sem nada segurando a gente. Então, eu acredito que a vida eterna já começou. A gente já está na vida eterna. E parte dessa vida passa pelo sexo. A vida vem disso. E a gente aprendeu a condenar isso e a dizer que isso não faz parte. É como dizer que o motor do carro não é o carro, né? Não faz parte do carro. Para você não saber como que mexe no motor, como que arruma o motor, para você sempre estar entregando esse motor a alguma outra lei, a alguém que sabe mais do que você mesmo sobre a sua própria força motriz, do que sobre a sua própria sexualidade. Então, as religiões nos dizem como viver a sexualidade, agora um monte de coach vem falando como que a gente deve viver a nossa sexualidade. A gente vive buscando outras pessoas para nos dizerem o que fazer com a nossa sexualidade. A gente vai na cartomante para nos dizer a verdade sobre a nossa vida afetiva. A gente vai no pai de santo, na mãe de santo, no padre, se confessar, pedir desculpa. A gente busca uma outra resposta que não seja o nosso próprio entendimento, que não seja encarar o nosso próprio desejo, que não seja encarar a nossa própria vontade, a nossa própria falta de vontade também. Oi, mãezinha querida. E isso tudo é muito interessante para a indústria, para o comércio, para a indústria de consumo. Na verdade, muito do conhecimento que a psicologia teve sobre essa força que nos habita, essa força sexual, essa pulsão de desejo, foi utilizado pelo marketing, pela propaganda, como forma de atrair os consumidores. Então, hoje, o que é o maior símbolo de consumo? O que está em todas as propagandas? Corpos de mulheres sensuais. Então, é uma população totalmente reprimida, aleijada do próprio desejo, do próprio prazer. Tá lá o motor, ele não sabe aonde que tá, não sabe como é que arruma, não sabe qual é o tipo de combustível que vai nesse motor, não conhece nada desse motor. E tem um monte de gente em volta dizendo, vem arrumar aqui, vem vender aqui, vem aqui que eu recalchuto esse teu motor. Então é tanta coisa que tá à nossa volta, que pega nesse lugar dessa falta de conhecimento, dessa falta de tomar posse da gente mesmo. É cílio postiço, é silicone, é cabelo, é academia, é negócio plus, mass franklin, é o carro que tem não sei o que, a bebida que faz não sei o que lá, o perfume que isso, a casa que não sei o que. Infinitos objetos de consumo, produtos para alimentar o nosso desejo, que tá todo aqui do corpo para fora e que no encontro com outros corpos se sacia de verdade, que no toque realmente é reconhecido, que quando é visto, é beijado, é tocado, é sentido, é permitido se arrepiar, se emocionar, realmente percebe que existe. É claro que a gente pode fazer isso com a gente mesma primeiro, a gente não precisa esperar encontrar alguém
que manifeste essa percepção de você, mas a gente pode começar a se tocar e se preencher e se tomar posse de si mesma mesmo e falar, cara, dentro da minha pele tá muito bom, não me falta nada mesmo. E aí, claro que você vai consumir coisas que sejam prazerosas para você, mas a partir desse lugar de inteireza, de integridade, e não de falta, né? E não de vazios, de vácuos, por falta desse conhecimento da nossa própria história, da história pessoal nossa e da história como humanidade também, de conhecimento científico. Quanto conhecimento científico existe que não está colocado a nosso serviço, pelo contrário, está sendo usado para nos explorar, para nos usar ainda mais, para enriquecer ainda mais quem já está rico, e a gente precisa ficar ligada nisso. Porque a sexualidade é uma teia, assim, que nos pega bonitinho. E se a gente não toma conta da nossa própria sexualidade, a gente também está disperso nessas chamadas de atenção que querem realmente nos afastar dessa inteireza, nos afastar desse êxtase. E aí é tão antigo isso, né? É tão arcaico essa repressão, essa separação, essa venda que a gente faz, que é quase comprar um indulto no céu, né? Você abrir mão da sua liberdade, da sua própria escolha, para fazer algo que todos vão aceitar, né? Que todos os eucaliptos vão dizer, ah, isso é eucalipto. Goiabeira aqui não dá, tem que ser só eucalipto. Então fica uma coisa assim, totalmente padronizada, mas sem vida, né? Tudo bonitinho de fora, e aí um monte de mulheres que não conseguem ter orgasmos, um monte de homens que não conseguem ter ereção sem usar medicamento, ou que precisam de pornografia, ou que precisam de estímulos bizarros para sentir alguma coisa mesmo. São tantas distorções que partem daí e que podem ser resolvidas de formas tão singelas, tão simples, tão gratuitas, que só dependem mesmo do nosso conhecimento, né, da busca por conhecimento. E é como qualquer área da saúde. Se você quer ter mais saúde, é boa alimentação, dormir bem, tomar bastante água, fazer exercício físico. Se você quer ter uma sexualidade saudável, também começa a tocar seu corpo, começa a respirar mais, a perceber a sua pele para dentro, parar de ver pornografia, parar de consumir tanto, perceber aonde que o seu desejo está, fazer um mapa desse seu desejo. Também não tem mágica, não tem solução fácil. Existe sim uma reeducação com a nossa sexualidade. E esses pontos que eu trouxe hoje, né, a história da sexualidade dos nossos pais, a nossa mitologia, a nossa pré-história, o nosso mapa, que é o nosso pai e a nossa mãe, a nossa identidade de gênero, a nossa percepção do que é ser mulher, do que é ser homem. Experimente questionar esses seus limites, claro que sem desvalorizar, né, esse arquétipo sagrado do feminino, o arquétipo sagrado do masculino, mas sem a gente excluir a outra polaridade de dentro da gente. E também percebendo aonde que a nossa espiritualidade está, e ela deve estar incluída nisso tudo, nessa experiência, nesse tomar posse do nosso corpo. Esse é um trabalho espiritual, é incorporar o seu próprio espírito no seu corpo. Primeiro incorporar a si mesmo, e o espírito é um elemento de fogo, né? O espírito queima dentro da gente. O desejo do espírito também é um desejo sexual, também passa por aí. Então ouça o seu desejo sexual, que a partir daí você pode também encontrar o caminho da sua espiritualidade. Você já pensou nisso? Que a espiritualidade não é só o lugar bonitinho lá, imaculado, da Virgem Mãe? Que a espiritualidade também é as forças da natureza, também é a força de riso, também é a força de manifestação, de expansão, também é a terra, também é o chão.
Então a nossa espiritualidade nos convida a nos conectar com outras pessoas, a sermos humildes, a nos entregarmos de verdade a outros corações, a conhecermos profundamente outros espíritos. E a sexualidade também pode estar a serviço dessa espiritualidade. Esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, não para enfeitar e tornar o papo sobre orgasmo um papo sagrado e santo, não para desvirtuar, né, querer usar a palavra do sagrado assim para enfeitar qualquer coisa, mas para a gente não excluir nada, não excluir nem o profano e nem o sagrado. Porque quando a gente exclui alguma coisa, a gente não vai estar no êxtase, a gente não vai estar no total, a gente não vai estar na entrega. Então é esse caminho mesmo, é do sagrado ao profano, do profano ao sagrado, incluindo uma coisa na outra, e quando parece que não faz sentido, é aí que a gente ri e volta pro presente. Porque é tudo mesmo, é tudo ao mesmo tempo junto. E por isso que nós, terapeutas e artistas, existe o nosso poderzinho como terapeuta, como artista, eu percebi isso esses dias, é a gente atravessar lugares que pode parecer tipo, nossa, agora ela endoidou mesmo. Ou quando um artista tá lá em cima, nossa, agora ele vai cair mesmo. É essa mesma sensação. E a gente vai lá, endoida e continua, e volta, e traz uma conclusão a partir disso. E o cara tá lá, parece que ele vai cair, ele pula mesmo e ele consegue, né? E ele transcende aquilo que parecia impossível. E aí se faz a arte, e aí se faz a cura. Porque a gente foi para um lugar totalmente improvável, totalmente fora do confortável, totalmente fora do comum, totalmente fora do linear, do racional, e continua. E a gente se expõe nesse risco de parecer louca, de parecer agressiva, de parecer sei lá o que, de parecer um risco, né? E seguir, e continuar. E existe uma beleza nisso, né? Existe algo de humilde e de grandioso nisso. Então, acho que por isso a cura e a arte têm essa relação. E eu queria terminar falando isso. Porque essa live foi bem assim, de ir pra lugares onde tipo, meu Deus do céu, o que isso tem a ver com uma coisa, com a outra, isso não vai dar certo. E aí você vai lá e fala, nossa, tem tudo a ver sim. Espero que vocês tenham absorvido, quem passou por aqui e quem vai ouvir depois, que faça suas anotações, coloque os seus limites, anote esses rastros de história, para você ir entendendo aonde que isso tá em você hoje, ou onde que já esteve e para onde pode ir, né? Tomando consciência, a gente já vai neutralizando tudo e voltando pro presente. Aqui é onde tudo acontece. Obrigada, mamãezinha querida, por estar aqui. E até logo mais. Um beijo, gente. Obrigada.